o nome do nosso trabalho é Pizzaria Matemática. A nossa equipe é composta por eu, Arielle Ramos, e Eduardo Araújo. Deixa eu passar. O nosso plano de aula, ele tem como tema matemática no dia a dia, pizzaria matemática. O nosso público-alvo são os alunos do 4º ano do ensino fundamental, e os nossos conteúdos, eles se dão à base dos conceitos matemáticos, né, que são as tabelas de dupla entrada, proporção, frações e suas representações, sistema de numeração decimal e sistema monetário brasileiro. Dentro do nosso plano de aula, temos objetivos gerais e específicos. Os gerais são sustentar a compreensão da aplicação de conceitos matemáticos de maneira conjunta, propiciar a percepção de conceitos matemáticos no dia a dia. E os nossos específicos são incentivar o uso dos conceitos matemáticos de forma conjunta para solucionar problemas cotidianos e estimular a contextualização das aprendizagens matemáticas nas ações diárias. Nesse plano de aula, iremos trabalhar com 3 unidades temáticas. A nossa primeira é de números, que trouxemos o objeto de conhecimento, né? O sistema de numeração decimal, leitura e escrita, comparação e ordenação de números naturais, de até 5 ordens. E a habilidade desse objeto de conhecimento é ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar. E o nosso segundo objeto de conhecimento dessa unidade temática é propriedade das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números naturais. E a habilidade desse objeto de conhecimento é resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. Ainda seguindo com a unidade temática da mini-CC, números, nosso próximo objeto de conhecimento é problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e divisão, adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida. E a habilidade desse objeto de conhecimento é resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados de multiplicação, adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. E aqui está a nossa último objeto de conhecimento, que é números racionais representados por decimal para escrever valores do sistema monetariado brasileiro. A habilidade é reconhecer as regras do sistema de numeração decimal, pode ser estendida para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos, centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro. E a nossa próxima unidade temática é grandezas e medidas, que temos como objeto de conhecimento problemas utilizando o sistema monetário brasileiro, e a habilidade é problemas utilizando o sistema monetário brasileiro. E a nossa próxima unidade temática é probabilidade e estatística, que tem como objeto de conhecimento leitura, interpretação e representação dos dados de tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barra e colunas e gráficos esse nome que eu não sei nem... Como é? Pictóricos. Pictóricos. E a nossa habilidade é analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada em gráficos de coluna pictóricos com base em informações das diferentes áreas de conhecimentos e reproduzir texto com síntese em sua análise. E agora vamos para a nossa metodologia. Boa noite, gente. Como a Arielle disse, a temática do nosso trabalho ela está contextualizada na ideia de uma pizzaria
Contexto esse que a gente vai proporcionar aos estudantes a lidar com diversos conceitos matemáticos ao mesmo tempo. E aí, para começar essa aula, a gente dividiria em 2 dias. No primeiro dia, o professor deve fazer o levantamento dos saberes prévios dos estudantes acerca da temática dos conceitos matemáticos que são usados no contexto de uma pizzaria. No caso, aí o professor começaria a estimular, né, a pensar dos conceitos que a gente já estudou até então e dos que vocês conhecem, quais vocês acham que estão presentes no dia a dia de uma pizzaria? Porque se a gente perceber por que é uma pizzaria, porque ela vai envolver vários âmbitos da matemática, que vão além, por exemplo, só da questão da compra e da venda. Para você fazer uma pizza, por exemplo, você tem ali que mensurar ingredientes, você tem que pensar na proporção, por exemplo, da divisão da pizza, que a gente já teria a parte de frações e tudo mais. Fazer realmente, no primeiro momento, esse estímulo, deles conseguirem identificar esses conceitos matemáticos de acordo com o que eles já têm, com o que eles já sabem. E aí, seguiria para a exposição dos conceitos matemáticos que podem ser identificados na produção e venda dessas pizzas. E mostrando como tais conceitos funcionam em conjunto, como é que eles podem conversar ali nesse contexto da pizzaria. O professor deve também elencar quais os principais conceitos matemáticos que serão usados ao longo da atividade proposta, que nesse caso a gente trouxe, claro que aí tem vários outros, mas o que a gente quis elucidar foi as tabelas de dupla entrada, proporção, frações e suas representações, sistema de numeração decimal e o sistema monetário brasileiro. E assim, cabe também fazer uma ressalva aqui, as habilidades e os objetos do conhecimento que a gente trouxe lá da BNCC, né, que nortearam o nosso trabalho, a gente vai conversar em partes com esses conteúdos que foram propostos. Por exemplo, na parte mesmo que fala sobre tabelas e gráficos, não que a gente fosse trabalhar todos aqueles, mas nessa atividade a gente se ateve, por exemplo, aos tipos de tabela de dupla entrada e ao gráfico de pizza, certo? Pode passar, por favor. Ainda no primeiro dia, o professor deverá dividir a turma em 3 grupos, dos quais o primeiro grupo será responsável por confeccionar um cardápio. Nesse cardápio, eles devem relacionar os valores das pizzas aos seus tamanhos e seus sabores. Como a gente vai normalmente, né? Se a gente pega um cardápio, a gente vai ver que tem ali relacionado primeiro os sabores das pizzas e de acordo com o tamanho vai mudando o valor, não é isso? E até de acordo com o sabor da pizza. Por exemplo, uma pizza tradicional, digamos aqui, calabresa. A calabresa P é um tamanho, mas se você pede a calabresa G, já é um outro tamanho. Agora, se você parte para uma pizza, por exemplo, de camarão, que é uma coisa mais cara, você vai ver que o valor, além de mudar entre os tamanhos, vai mudar entre os sabores. Então, a gente já estaria aí estimulando a coleta de dados, a comparação e também as tabelas de dupla entrada. Cadê? O segundo grupo será responsável pela produção das pizzas e deve confeccionar os modelos que servirão para representar as pizzas de acordo com os tamanhos pré-estabelecidos pelo primeiro grupo, que vai fazer o cardápio, e relacionar determinadas cores aos sabores da pizza. Como funcionaria esse segundo grupo? A gente sabe que a pizza ela tem um formato circular, não é isso? Então, esse grupo ele seria responsável por... a gente elencou, no caso, 4 tamanhos de pizza, brotinho, P, M e G. Eles teriam que definir o diâmetro de cada círculo que representaria cada tamanho de pizza. E aí, depois, eles iam ter que, como se fosse uma espécie de legenda. Por exemplo, para o sabor de calabresa, que cor de papel? Porque a gente vai trabalhar com a cartolina colorida. Cada cor de papel representaria um sabor. Digamos que calabresa seria vermelho
e mussarela amarelo. E aí chega, eles têm que fazer uma pizza, digamos que é 1/3 de calabresa e 2/3 de mussarela. Então, como é que eles organizariam, certo? Como é que eles iam confeccionar essa pizza? Aí esse grupo já estaria lidando mais diretamente com a ideia de fração, de proporção, com esse pensamento, digamos, de... Como é que eu posso dizer? De transmitir aquela informação do pedido em formato do gráfico, que a gente teria o gráfico de pizza. E, por fim, o terceiro grupo deve confeccionar a moeda que eles vão usar para compra e venda na pizzaria, tendo como base o real. Eles poderiam colocar um outro nome, certo, nessa moeda, que não fosse o real. Mas a ideia do sistema monetário seria idêntico ao nosso, certo? Essa questão de valores, de quanto vale cada nota, de quais notas nós temos, de quais moedas a gente tem. Pode passar. E aí, no segundo dia, a gente ia ter a inauguração dessa pizzaria. A gente trouxe aí divisão dos grupos, né, para ficar de maneira mais clara. O grupo 1 seria o cardápio, que na confecção do cardápio, como eu disse, eles iam estar trabalhando a tabela de dupla entrada e proporção. O grupo 2, a produção das pizzas, que estaria trabalhando proporção, frações e suas representações. Já o grupo 3 ficaria no caixa, como os atendentes e operadores de caixa, que estariam trabalhando diretamente com o sistema de numeração decimal e sistema monetário brasileiro. E aí, no segundo dia, certo, aconteceria a inauguração da pizzaria. E nesse dia, eles teriam que realmente fazer funcionar o esquema da pizzaria. E aí... Cadê só um momento? Você pode passar, por favor? Oi? Não, eu acho que passou demais. Peraí, Duda. Enquanto não acha, eu vou continuar a apresentação, né, por conta do tempo. No dia da inauguração, o grupo 1, que foi o grupo que criou o cardápio, eles encenariam, no caso, representariam os clientes da pizzaria, que em conjunto devem realizar a escolha dos tamanhos e sabores que eles querem comprar pizza, certo? Só que o pedido ele teria que ser feito com base em frações. Eles não iam poder dizer assim, eu quero uma pizza de calabresa e de frango. Eles iam ter que estabelecer os sabores de acordo com frações. Ele ia chegar para o atendente e dizer, eu quero uma pizza com 1/2 de calabresa e 1/2 de marguerita. Ou então uma pizza com 2/6 de mussarela, 1/6 de atum, mais 2/6 português e mais 1/6 frango, certo? Para estimular mesmo essa linguagem fracionária. E aí o grupo 2, que até então tinha trabalhado com a parte de construir as pizzas, vão ser os pizzaiolos, que vão ser responsáveis por interpretar esses dados, certo? Que os clientes vão estar fazendo e montar a pizza. E aí eles iam pegar as partezinhas que eles produziram no dia anterior, de cartolina, e montar ali de acordo com o pedido do colega. E o grupo 3 seriam os atendentes e operadores de caixa, que deveriam anotar os pedidos e passar para os pizzaiolos, bem como vão realizar as vendas, atuando no pagamento e troco, com base também no sistema monetário brasileiro. E o que é interessante, porque a gente trouxe esses valores, digamos assim, que quebrados. Porque, de acordo com a escolha do tamanho e do sabor da pizza, eles iam ter que dividir, somar, multiplicar, tudo isso usando números decimais, certo?
E aí, quando acabasse essa primeira rodada, quando o grupo fizesse o pedido, que eles conseguissem entregar e que acontecesse a venda e a finalização da compra, eles iam fazer como se fosse um rodízio das funções. O grupo que era o cliente agora vai virar o atendente agora vai virar o pessoal da pizzaria, enfim. Os grupos iam trocar suas funções a fim, né, de que todos passassem por todas as 3 atividades, para que eles pudessem vivenciar as 3 experiências que, no caso, a pizzaria proporcionaria a eles. Pode passar. Oi? Você bota nos recursos, por favor? Os recursos. Aí, obrigada. Os recursos, a gente utilizaria data show, apresentação de slides, lousa, piloto, caderno, lápis, caneta, borracha, caneta hidrocor, lápis de cor, cartolina de cores diversas, como eu disse, para conseguir, digamos que seria legendar. Porque, assim como a gente apresentou no outro trabalho, é importante que nessa ideia de coleta de dados, de tabulação, de construção de tabela e de gráfico, eles entendam também a importância de usar legenda, e nesse caso eles utilizariam as legendas com base em cores para representar os sabores das pizzas. Compasso, régua e transferidor, que são instrumentos interessantes para você estar trabalhando com essa ideia de circunferência, de diâmetro, cola e fita adesiva. E é porque a gente poderia, por exemplo, pedir para que eles fizessem digitalmente, mas a gente quis também trabalhar esse lado manual, da interação, da escolha dos objetos, dos recursos que eles utilizariam, a fim, né, de promover maior interação e também suscitar ali a ludicidade para ser uma coisa divertida na hora que eles estivessem construindo essas coisas. E pode passar, por favor, para a avaliação. E ali a avaliação aconteceria de maneira contínua, avaliando todo o percurso do estudante na aula. A começar pela percepção da compreensão dos estudantes sobre os conteúdos abordados em sala de aula e a sua capacidade de interpretá-los e contextualizá-los com a realidade de seu cotidiano e com a atividade proposta. Seriam avaliados também pela desenvoltura no momento do desenvolvimento das tarefas das representações de seus grupos, nesse caso, no segundo dia, né, como é que eles conseguiriam se desenvolver ali naquelas diferentes funções. E, por fim, seriam avaliados por meio da organização e exposição das experiências vivenciadas, bem como pelos conceitos matemáticos elencados no momento de relato final, e pela realização entre tais conceitos, pela relação entre os conceitos e as ações diárias do contexto de uma pizzaria. Porque no último momento ainda, todos deveriam se reunir, que seria nesse momento de avaliação, que serviria como também uma avaliação conjunta, na qual os estudantes eles diriam como foi aquela experiência de vivenciar tantos conceitos matemáticos dentro de um só ambiente, dentro de uma só atividade, que se a gente perceber, está no nosso cotidiano, quando a gente vai num restaurante, numa lanchonete, essa questão da escolha ali com base no cardápio, da produção e tudo mais, do pedido, da compra, da venda. E aí eles iriam dizer quais teve mais dificuldade, quais teve mais afinidade, e citar ali das experiências que eles tiveram, qual foi, por exemplo, o conceito matemático que eles sentiram mais presente, que eles gostaram mais de desenvolver. E aí, colega, você pode passar, por favor, onde tem representação das pizzas, só para a gente encerrar? Pronto. E aí a gente trouxe esses gráficos para mostrar como seria mais ou menos a parte da representação das pizzas. Eles teriam que fazer assim, de acordo com o pedido do colega, só que em papel, certo? Eles já deixariam previamente prontos os círculos, as frações, os tamanhos diferentes desses círculos, para na hora eles estarem ali montando para entregar a pizza, como se realmente fosse uma pizza que eles tivessem, né,
que entregar. E aí vocês percebem que tem cores diferentes, tamanhos diferentes, que eles também teriam que fazer assim, relacionando com base, como eu disse, aos sabores, aos valores e tamanhos que estivessem lá no cardápio.